Policarpo, bom tê-lo na Band News. Um abraço, boa tarde, presidente. Boa tarde, prazer falar com vocês aí da Band News. A gente podia estar debatendo hoje a grande atuação do Vila Nova ontem, a vitória também aí do Goiás também, que jogou aí pela Sul-Americana, mas infelizmente a gente tem que falar de um assunto idiota como esse que foi apresentado. Eu tenho respeito por todo mundo, respeito todos os parlamentares, está lá porque foi votado, mas esse projeto em especial aí, eu deixo claro aí, pode registrar. Se esse projeto for aprovado na Câmara Municipal, eu como um saco de esterco no final dele. É o projeto, uma das coisas mais absurdas. É uma das coisas mais absurdas que eu já vi que foram apresentadas dentro da Câmara Municipal. Esse aí, se for aprovado, pode registrar aí eu como um saco de esterco no dia da sanção dele. Eu não vejo ninguém debatendo ajuda para os clubes de futebol. Eu não vejo ninguém parabenizando Goiás, Vila, Atlético, por estar fazendo aí, tirando criança das ruas aí com práticas esportivas, ajudando criança aí que está fazendo escolinha nos 3 clubes de graça. Eu não vejo ninguém ajudando, mas vejo um monte de gente aparecendo em cima do futebol, né? São os mesmos aí que em época aí de eleição pegam o microfone para poder falar que é vilanovense, que é atleticano, que é torcedor do Goiás, enfim. Agora, beira o ridículo, até porque é desproporcional de acordo até com a própria lei do município, até porque não cabe esse tipo de projeto de lei para regulamentar esse tipo de situação. Os estádios que foram construídos, eles foram construídos e aprovados por lei, e essas leis aí, inclusive código de postura, a parte de impacto de trânsito da região no local, quando eles foram aprovados. Então não cabe lei para limitar o horário de funcionamento, inclusive esses estádios são particulares. E assim, é um desconhecimento total do que é o futebol. Você limita 3 estádios e libera o Serra Dourada. Qual é o fundamento disso, né? Então, a gente podia estar debatendo outras coisas, infelizmente a gente tem que voltar nessa idiotice. Ô, presidente, é uma situação interessante que o senhor levanta aí, né? A falta de apoio aos times aqui da capital, né? Por parte das autoridades. Por exemplo, a gente tem lá em Belém do Pará, a gente tem no Ceará uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa, se bem que o Caiado até tem ajudado mais do que a Prefeitura de Goiânia. Mas a gente tem uma lei aprovada, que dá dinheiro público para o Ceará e para o Fortaleza, para o Paysandu e para o Remo. E aqui em Goiás o Vila Nova não recebe nada, aqui em Goiás o Goiás não recebe nada, o Atlético que divulga o nosso nome, juntamente com seus co-irmãos, também não recebem nada. E aí, há um ano da eleição, aparece esse projeto de lei. Essa é a leitura correta? É um projeto apenas para aparecer, para ganhar espaço na mídia, presidente? Eu sei lá. Eu tô tão puto com esse projeto que eu não vou dar minha opinião sobre para que é esse projeto, não, e para que ele serve. Porque o horário ainda não permite falar o que eu queria falar aqui. Mas, cara, é complicado, bicho. A gente tá no mundo do futebol também. Eu trafego pelos dois, tanto no futebol quanto na política. A gente não vê ninguém estender a mão para ajudar os clubes, né? Quando ganha título, quando representa fora do estado, quando representa nacionalmente e até internacionalmente, como foi o caso do Atlético aí recentemente, como está sendo o Goiás agora, todo mundo posta uma foto para poder falar que é do estado, né? Para falar que o time está indo bem. Mas eu não vejo ninguém ajudar, eu não vejo ninguém estender a mão. Vou só fazer uma correçãozinha, a prefeitura tem ajudado sim também. E olha que eu tenho meus problemas com a prefeitura, mas ela tem ajudado sim os clubes. Ela isentou, por exemplo, o IPTU dos clubes aqui na capital, que era cobrado, era um valor exorbitante, né? Enfim, isso é uma grande ajuda, claro que poderia ser muito mais do que foi, mas a gente precisa de ajuda, os clubes estão precisando de socorro, o futebol movimenta esse estado, movimenta inclusive financeiramente esse estado. Toda vez que tem um jogo aqui, a gente vindo de outros estados para cá, sendo transmitido, é o próprio povo daqui de Goiânia saindo de suas casas para poder consumir, para poder gastar dentro da cidade, movimenta os bares, desconhecer inclusive a cultura da nossa cidade, que é muito voltada ao futebol. Então, na verdade, acho que a gente tinha que estar debatendo aqui era como ajudar os clubes, como é feito no Pará, como é feito em outros estados, em dezenas de outros estados aí, feito. Em Goiás aqui a gente ainda engatinha. Felizmente esse ano a gente teve o governo do estado aí ajudando
o Campeonato Goiano, já é um grande avanço, porque senão a gente teria dificuldade, inclusive, para fazer o Campeonato Goiano. A gente tem dificuldade para fazer um campeonato que é um dos mais fortes do país. A gente tem esse campeonato, por exemplo, desse ano, uma equipe na Série A, 2 equipes na B e uma equipe na Série C, quer dizer, das equipes que participavam aí, 1/3 das equipes estavam disputando as principais divisões do futebol nacional, e a gente com dificuldade para poder fazer esse campeonato. E aí aparece aí uma discussão dessa sobre se o clube pode usar aquilo que é dele, é privado, é dele, se ele pode ou não utilizar em determinados horários, é limitar, né? Daqui a pouco vão querer limitar também a hora que eu posso entrar na minha casa, a hora que vocês podem fazer o programa de vocês aí. Parece que é assim que está funcionando. 1h20 da tarde agora, Romário Policarpo, presidente da Câmara Municipal de Goiânia, ao vivo com a gente. Ele que também comanda, né, a comunicação do Vila Nova. Nivaldo Carvalho, nosso comandante, tem uma pergunta para você. Debate das Feras, oferecimento Hospital Ortopédico de Goiânia. Avenida L, setor Aeroporto. Europostos Artesianos, ligue agora e fale com a gente. 99620-8858. Chibacol, seu distribuidor de porcelanatos, pisos e revestimentos direto da fábrica. Avenida São Paulo, abaixo do terminal da Vila Brasília. 3280-8200. Siga no Instagram, @Chibacol. E Laje Santa Inês, treliçadas e protendidas, ligue para Líder. Laje Santa Inês, pergunte a quem já fez, ligue agora, 3246-7200. Fala, meu comandante, boa tarde. Boa tarde, Tiagão, um abraço a você, ao Borginho, ao Matheus, Ronaldo que está por aqui, ao presidente Romário Policarpo. Presidente, eu vi aí que o senhor é frontalmente contra esse projeto, né, até dizendo que isso não passa de jeito nenhum na Câmara. O senhor já sentiu aí a temperatura junto aos seus pares aí na Câmara, os demais vereadores, para fazer essa afirmação de que se ele passar, o senhor come um caminhão de esterco? Se aumentou, era um saco, mas pode aumentar, pode deixar o caminhão, que eu como o caminhão ainda se passar. Se aumentou um pouquinho a quantidade do esterco que eu falei que ia comer, mas tá bom. Mas, Anivaldo, não passa. Esse tipo de projeto não passa na Câmara. Esse tipo de projeto aí, na verdade, só faz atrasar o serviço da casa, que poderia estar debatendo coisas importantes para a cidade, né? A gente tem uma Câmara de Vereadores qualificada, a gente tem uma Câmara de Vereadores muitos ligados ao esporte, né? Óbvio que uns mais ligados do que outros, mas a gente tem uma Câmara muito ligada ao esporte. E aí não é nem questão de esporte, é questão da cidade. A Câmara fazer isso seria uma afronta aos clubes de futebol, uma afronta a 3 grandes clubes aqui da cidade, a 4, né? O Goiânia também, PC Celé aprovar também. O Goiânia, quando for disputar campeonato goiano, também não vai poder jogar, porque só tirou o Serra Dourada, né? Ainda tem o Olímpico lá também, né? Então ainda tem o problema do Olímpico ainda. Então, esse é o tipo de lei que nasce morta dentro da Câmara, né? Obviamente vai ter que ter o debate, vai ter que discutir, vamos ter que perder tempo para discutir o óbvio, né? Mas se a intenção era ganhar os 10 minutos de fama, a gente já está nessa ligação aqui há quase 10 falando sobre esse assunto. Mas e se a torcida for favorável a esse projeto, presidente? Se a torcida é favorável a esse projeto, Nivaldo, ela é contra o time, né? Porque a torcida vai deixar de jogar em casa para jogar fora, porque a CBF ela não vai mudar os horários dos jogos, né? Existe uma grade de televisão que precisa ser cumprida, existe contrato que precisa ser cumprido, e a CBF ela não vai mudar os horários. E aí, então, a torcida, será que o torcedor quer que os times saiam de Goiânia para jogar, que os times aqui vão jogar em Anápolis, vão jogar em outros estados? Porque a gente não vai usar o Serra Dourada, né? Eu acredito que a postura hoje dos 3 clubes da capital é de utilizar seus próprios estádios, até por questões financeiras que não tem condição alguma da gente estar utilizando o Serra Dourada nas condições que ele está hoje. Pode ser que em algum momento o Vila opte por usar lá, o Atlético, ou o Goiás, aí, enfim, acho pouquíssimo provável. Então, se a torcida for a favor disso, para mim não é torcedor, ele está indo contra o seu clube. Muito bem. 1h24 da tarde agora. Presidente Romário Policarpo, então, obrigado pela entrevista, né? Obrigado por atender aqui as feras do esporte. Grande abraço e tomara que esse projeto, pro bem do futebol goiano, pro bem do Vila, do Goiás, do Atlético, do Goiânia, não passe, não seja aprovado. A gente conta com isso.
né, para que o futebol goiano continue crescendo, continue levando aí grandes públicos, como aconteceu com o Vila Nova ontem na vitória de 1-0, né, para cima do time do Ituano. Grande abraço, parabéns pelo trabalho e tamo junto, presidente. Fica com Deus. Boa quinta. Muito obrigado aí, prazer falar com vocês, Borginho, todos aí, Thiago, Bruno, Matheus, Nivaldo. Um abraço aí a todos vocês que estão aí, Ronaldo. Tamo firme aí, obrigado. Muito bem, obrigado então.